A primeira coisa que eu gostaria de perguntar, ministro, o senhor, Vossa Excelência, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Essa Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela, como Vossa Excelência conhece, ela não recomenda o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina associada ou não à azitromicina, enquanto não houver evidência científica acerca de que empregue em pacientes com Covid-19. Não seria, portanto, um equívoco lançar protocolo com orientações? Eu vi que Vossa Excelência não respondeu afirmativamente ao senador Renan Calheiro a respeito desse tema. Eu sou médico também. Vossa Excelência sabe, tanto quanto eu sei, que a ciência não se dobra a uma determinação de um leigo, de alguém que não conhece a medicina, não tem o conhecimento científico e a ciência. Portanto, essa é a pergunta que eu faço e, além dela, eu pergunto para Vossa Excelência responder de forma positiva. Eu espero que seja positiva. Eu estivesse sendo perguntado, nunca fui a uma CPI, mas se tiver perguntado, eu responderia muito positivamente. Não tergiversaria a respeito da pergunta. Eu pergunto a Vossa Excelência, um paciente, Vossa Excelência, cardiologista, um paciente que usa hidroxicloroquina ou cloroquina, e ele é portador de doença do coração, uma arritmia, esse uso inadequado pode levar o paciente a uma parada cardíaca? Essa é a primeira pergunta que eu faço a Vossa Excelência. Senhor senador, excelente pergunta. Independente do paciente ter Covid ou não, esses medicamentos, como outros medicamentos, eles podem causar arritmias. A hidroxicloroquina é uma medicação que prolonga o que nós chamamos de intervalo QT, né? Naturalmente que isso precisa ser... QT. Intervalo QT. Então isso aí precisa ser avaliado pelo médico. A prescrição, ela é feita por médicos. Como o senhor sabe, o senhor é médico. O médico tem autonomia para escolher o que é melhor para o seu paciente, né? Mas esses fármacos, a despeito de ter essa propriedade de causar arritmias, prolongar o QT, eles são medicamentos seguros, eles são usados há muito tempo, não é? E mesmo em estudos com pacientes que têm Covid, o problema que se detecta não é o problema de segurança, é mais relativo à questão da eficácia. Isso é o que se discute. Naturalmente que o mérito da elaboração de um protocolo clínico e de uma diretriz terapêutica tem que ser decidido no âmbito da Conitec, como eu já falei aqui para os senhores. E é isso que a Conitec está fazendo. O senador Eduardo Braga me pede para que faça isso com celeridade. Vamos procurar dar celeridade, colocar em consulta pública, discutir isso amplamente, porque indiscutivelmente existe uma divisão da classe médica. Por que o Ministério da Saúde não informou já em 2020, por ocasião do início das tratativas, que a legislação brasileira não permitia a assinatura do contrato proposto pela Pfizer? Eu não estava no Ministério da Saúde, eu não sei dizer ao senhor. Caso realmente fosse necessário alterar a legislação, por que o Poder Executivo, que tem iniciativa de projetos de lei, não propôs já em 2020 a alteração da legislação, o que só foi feito por proposição apresentada pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que resultou na Lei 14.125, de 10 de março de 2021, e não pelo Poder Executivo, que deveria ter feito. Por que isso, ministro? Eu não tenho esse elemento para informar a Vossa Excelência. Eu não fazia parte do governo. O presidente da República tem anunciado que estão garantidas mais de 500 milhões de doses de vacina para este ano. Vossa Excelência também
tem alardeado a contratação de mais de 560 milhões de doses, como declarou em audiência a comissão da Covid deste Senado Federal, presidida pelo nosso querido senador Confúcio Moura, que também é médico, como Vossa Excelência. O próprio Ministério da Saúde, em suas redes sociais, divulgou essa informação. No entanto, ministro, em documento oficial dirigido à Câmara dos Deputados, esta semana, as áreas técnicas do Ministério informaram que somente a metade desse número de vacinas está contratado, cerca de 280 milhões de doses, o que é insuficiente para vacinar todos os brasileiros até o fim de 2021. Pergunto, a que se deve um equívoco tão grande por parte de Vossa Excelência e do próprio presidente da República? Excelente pergunta, senador Renan. Na realidade, nessa informação que foi feita de maneira imprecisa para o deputado Gustavo Fruet, não se considera as vacinas da Fiocruz, porque a Fiocruz, esse acordo é feito através de transferência de TED. Então, não há um contrato entre a Fiocruz e o Ministério da Saúde. E essas doses da Fiocruz não foram ali consideradas, de tal maneira que o Ministério da Saúde já vai fazer uma retificação dessa informação que foi prestada de maneira imprecisa à Câmara dos Deputados. E por que o Ministério divulgou como contratadas doses de vacina que ainda estão em negociação? O Ministério da Saúde não divulgou doses que estão em negociação. As doses contratadas... Quem foi que deu a informação? Essa informação técnica, conforme eu já falei para Vossa Excelência, ela está imprecisa e ela será corrigida. Mas foi dada por quem? Foi dada por um técnico do Ministério da Saúde. Imprecisa, todos nós sabemos. Vamos apurar as responsabilidades dessa informação, Excelência. Tá bom. Qual é a verdade, ministro? Quantas doses estão efetivamente contratadas? Nós já falamos acerca do número total de doses contratadas, né? Então, aqui, olha, 562.902.040 doses de vacina. Isso aqui é o calendário atualizado que está no site. Só um minuto, Rodrigo. Espera aí. Espera aí, então, qual é o número exato? Se, por favor, puder nos dar o número 430 milhões, senador. Eu estou aqui sendo sob informado. Compromisso das vacinas efetivamente contratadas. 430 milhões estão contratadas, segundo aqui me informou o nosso secretário executivo. Não são 560, como afirmava a Excelência, são 400... Hein? A observação da Fiocruz, que não tem contrato, mas isso está assegurado dentro da encomenda tecnológica que foi feita pelo Ministério da Saúde. A vacina contra a Covid é uma resposta da ciência. Nunca, em tão pouco tempo, tivemos vacinas eficazes para combater uma doença viral como a Covid. Os senhores sabem as dificuldades que temos com a dengue, que ainda não temos uma vacina específica. Pois bem, então a ciência nos prodigalizou com vacinas e o Brasil ele tem um destaque especial porque o Brasil é um país que reconhecidamente tem competência em vacinar a sua população. Tanto é que nós temos 2 institutos públicos que são um orgulho da população brasileira e têm sido responsáveis pela maior parte das vacinas ofertadas à sociedade. Me permita lembrar de novo, gentilmente, a prerrogativa da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós estamos aqui para ouvi-lo. O que faltou para evitar esse grande número de mortes e esse colapso do sistema de saúde? Fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O que faltou verdadeiramente? O fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. Os senhores sabem as condições que o sistema de saúde do Brasil
ele estava antes dessa pandemia. UTIs lotadas, dificuldades nos pronto atendimentos, problemas, informação de médicos especialistas. Isso é o que faltou. É um dos pontos que faltou, sobretudo para atender os pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, senador. Senhor ministro, primeiro, essa CPI foi instalada com o objetivo, a meu juízo, e eu fui um dos que assinaram a CPI, com o princípio inicial de salvar vidas. Afinal de contas, 414.399 brasileiros já morreram por causa da Covid-19. Uma relação de 197 por 100 mil habitantes. Isso é dado oficial do Ministério da Saúde. Eu não posso deixar de dizer, senador Randolph, o caso do Amazonas. Porque no caso do Amazonas, que é fato determinado desta CPI, 12.691 mortos. E uma relação, ministro, de 306 por 100 mil mortos. Ou seja, quase 2 vezes a média nacional por 100 mil mortos. O senhor falou em situação extrema. O senhor não acha isso já uma situação extrema, ministro? É a primeira pergunta que eu faço a Vossa Excelência. Sim, é uma situação de grande dificuldade sanitária, senador. É uma situação que nós conhecemos a peculiaridade do estado que o senhor já governou, né? A cidade de Manaus, ela concentra a maior parte da população e lá, infelizmente, nós tivemos essa variante do vírus, né? Essa variante P1, que não é uma invenção de Manaus, é uma mutação do vírus, que afetou muito fortemente a nossa sociedade, né? E temos os aspectos peculiares, a assistência à saúde em Manaus. Houve essa questão do oxigênio, não é, que é um ponto de interesse e que precisa da atenção de todos nós, seja no sentido de adotar medidas para fortalecer o sistema de saúde no estado do Amazonas, sobretudo nas outras cidades do interior, um estado muito grande que tem populações indígenas. Nós conhecemos o contexto e o que aconteceu em Manaus, no Amazonas, com esse número de mortes, serve de alerta para que estejamos absolutamente vigilantes, para que não tenhamos uma terceira onda dessa doença, né, que pode ser muito perigosa para a nossa população. Portanto, Vossa Excelência concorda que estamos em situação extrema? Felizmente, senador, nós estamos diminuindo o número de casos, né? Estamos diminuindo o número de óbitos. A pressão hoje sobre o nosso sistema de saúde é menor, inclusive no estado do Amazonas, e é um momento que não é um momento de relaxar, é um momento de insistir fortemente, seja para ampliar a nossa campanha de vacinação, seja para aderirmos fortemente às chamadas medidas não farmacológicas. É isso que nós temos tentado fazer no Ministério da Saúde, senador. Se 414 mil mortos não é situação extrema, eu não sei mais o que é situação extrema. Nós estamos diante de uma situação extrema. E o que eu não consigo entender é que 1 ano, 2 meses e 10 dias depois, o CONITEC ainda não foi capaz de dirimir a dúvida sobre um protocolo para salvar vidas.